Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, não somente de viver esse dia, mas também de começar esse dia compreendendo o que Ele nos revela na Sua palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Tema de hoje, o Deus que se tornou um conosco. Bom, você viu ontem que Deus tinha aquele desejo intenso de habitar com os suas criaturas, seus filhos e filhas, né? Lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva e na viração do dia os visitava para entreter íntimo relacionamento com eles. O pecado entrou e, infelizmente, esse intento foi prejudicado. E o Senhor Deus, então, começa a colocar em prática aquilo que ele havia planejado antes da fundação do mundo. Caso a humanidade caísse, havia um plano já delineado para resgatá-los. Então, Deus convida Abraão para que ele pudesse ser o seu agente de salvação para as nações, né? Dizendo, eu vou estar com você, Abraão. Depois, quando o povo estava lá no Egito, Deus estava lá através de José. Eu estarei com você, José. Diz a Bíblia que ele esteve com José e por causa dessa presença, José se tornava cada vez mais próspero e, consequentemente, próspero se tornava aqueles que estavam ao lado de José. Aí, quando o povo estava escravizado, Deus manda Moisés lá novamente e diz assim, eu estarei com você, Moisés, não tenha medo, é a nação mais poderosa? É. O exército é inumerável? É de fato. É poderoso? É de fato. Mas eu estarei com você e ninguém conseguirá lhe resistir. E de fato, Moisés conseguiu tirar o povo do Egito e o levou lá para o deserto. Lá no deserto, Deus falou para Moisés, olha, eu não me contento ser o Deus da montanha, ficar conversando contigo aqui somente nas montanhas. Me façam ali um santuário para que eu habite no meio do povo. E assim Deus fez, né? E assim Deus fez. Por quê? Porque não existe nenhum outro Deus. Isaías já tinha dito, inspirado pelo Espírito Santo, as palavras, relatado, na verdade, as palavras do próprio Deus, lá em Isaías 46, versículo 9 e 10, que nos diz assim, ó, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então esse é o Deus que os israelitas serviam, que prometeu estar sempre com eles, e o registro do Antigo Testamento é as incontáveis histórias, né? O incontido desejo de Deus de estar perante o povo, né? Para resgatá-los da maldição do pecado. Agora, de maneira mais literal possível, Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo, quando se encarnou. Aí diz a Bíblia que o anúncio do anjo para José, porque José estava somente noivo de Maria, não estava ainda casado, e ela agora aparece grávida, ele tenta deixá-la secretamente para que ela não fosse difamada. O anjo aparece para ele e diz, não tema tomar Maria como a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho, e vocês devem colocar o nome desse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá? E a Bíblia continua dizendo, tudo isso para se cumprir a palavra do profeta que disse. Aí nós vamos lá em capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Mateus vai falar exatamente sobre essa história, e nós leremos as palavras do anjo a José no capítulo 1 e o versículo 20 e 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí, de maneira mais literal possível, estou repetindo porque é importante, o Senhor Deus habitou no meio do povo através de Cristo. Lá no santuário, Deus habitava lá no meio, mas o povo via, na verdade, o sumo sacerdote via aquela Shekinah, aquele brilho, aquela glória ali no santíssimo lugar. O povo via a coluna de fogo, a nuvem, mas agora de maneira mais pessoal possível, Deus toma a nossa humanidade em Cristo Jesus, habita conosco. Que coisa interessante, né? E João vai dizer que desse propósito, João 1, versículo 14, vai dizer assim, escute bem.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe o que me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler aqui em João? É esse amor incontido no coração de Deus. Os seres humanos caíram, eles fizeram a sua escolha, Deus não os forçou. Os seres humanos escolheram se rebelarem contra Deus e não querer nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas Deus foi tão misericordioso que veio a esse mundo para tomar o nosso lugar. A maldição da lei requeria a morte, a extinção completa daqueles que pecaram. Mas Deus nos amou tanto que Ele tomou essa penalidade sobre si para que eu e você pudéssemos sonhar com a liberdade. Veja como esse Deus é missionário, né? Ele estava lá no seu céu, Ele poderia simplesmente deixar a humanidade perecer. Depois Ele recriaria um outro mundo com outras pessoas diferentes. No entanto, Ele deixou o seu lar, o lar celestial, o trono celestial, e desceu a esse mundo da maneira mais humilde possível, tomando o nosso lugar, nascendo como uma simples criança, indefesa criança, que foi educada ao colo da sua mãe e viveu uma vida simples, de santidade, de proximidade com Deus, de oração, saindo por todas aquelas regiões, pregando sobre o reino dos céus. Aí eu fico pensando assim, será que nós deveríamos ser diferentes do nosso Senhor Jesus? Se eu e você que fomos alcançados por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, será que eu e você não deveríamos também fazer o que Ele fez? Será que nós não deveríamos também interessar-nos por aquilo que Jesus se interessa? Se Ele estivesse aqui, no século XXI, aqui no Brasil, eu pergunto o que Ele estaria fazendo? Será que Ele estaria perdendo tempo com entretenimentos ou Ele estaria em plena atividade para transmitir ao povo a verdade de que há um céu para ganhar e um inferno evitar? Ele estaria certamente em plena atividade missionária. Ele provou isso quando saiu lá do céu, nasceu nessa terra para viver aqui entre nós. Agora eu e você, cabe a mim e você fazer o que Ele fez e o que Ele nos pede para fazer. Porque Ele diz, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado até o fim, né? E eis que estou convosco, melhor dizendo, e eis que estou convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Portanto, querido amigo, querida amiga, Deus espera de nós essa interação. Deus conta conosco para que nós aceitemos esse chamado para sermos os seus agentes. Sejamos e contemos com a sua presença nos auxiliando nessa tarefa de transmitir ao mundo a glória e a majestade do nosso Deus. Saia hoje para as suas atividades e não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a sermos missionários. Nos ajude, Senhor, assim como Jesus foi motivado a vir a esse mundo para nos salvar, nos ajude também a sairmos do nosso círculo de conforto e pregar o Evangelho às pessoas que tanto precisam do Senhor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.